Olá, vamos para a nossa sexta aula da disciplina de Linguagem de Programação 2 e nesta aula nós vamos ver mais um conceito da orientação a objetos, o polimorfismo. Polimorfismo vem de duas palavras, poli e morfo. Poli, que quer dizer muitas, e morfo quer dizer formas, muitas formas de fazer uma única coisa. Vamos dar um exemplo de polimorfismo para você entender. Então você acorda ali toda agitada com o seu despertador tocando e a partir disso você vai tomar um banho para tentar relaxar, vai tomar o seu café com o seu namorado e depois vai seguir para o seu trabalho. E aí outra pessoa já pode acordar mais disposta, fazer uma meditação após acordar, ir passear com seu namorado e o cachorro e logo depois ir fazer compras. Ou você pode acordar, escovar os seus dentes, tomar um café lendo um jornal, ir malhar e depois ir para o seu trabalho. Então aqui nesses exemplos a gente conseguiu observar que uma mesma ação que era realizar atividades do seu dia a dia, você fez de várias formas. Uma pessoa ela foi tomar café logo depois, a outra foi tomar um banho, a outra foi meditar, a outra escovar os dentes. Então o polimorfismo ele vai permitir que o mesmo nome ele represente vários comportamentos diferentes. Na linguagem de programação, ela significa que você pode haver várias formas de fazer uma certa coisa, uma única coisa. O polimorfismo ele é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma superclasse pode invocar métodos que vão possuir a mesma identificação, ou seja, o mesmo nome, mas ele vai ter comportamentos diferentes. E o que é a assinatura do método? A assinatura do método é a quantidade e os tipos de parâmetro. Por exemplo, aqui temos um método chamado calcular média que vai retornar um valor double. Então temos lá, ó, public double, calcular média e dois parâmetros, double nota 1 e double nota 2. Vamos ver um outro método com o mesmo nome. Só que agora ele me retorna o quê? Um valor int. Double int, calcular média, double nota 1 e double nota 2. Pergunta: esses métodos eles vão possuir a mesma assinatura? Sim. Mas por que eles possuem a mesma assinatura? Porque a quantidade e o tipo de parâmetros deles são iguais. Olha lá, nos dois métodos eu tenho dois parâmetros e os parâmetros eles possuem o quê? Tipos iguais, todos são do tipo double. Vamos ver mais um método. Public double calcular média. Agora aqui eu tenho três parâmetros. Int bimestre, double nota 1 e double nota 2. Será que esses métodos agora eles possuem a mesma assinatura? Olha só, não. Por quê? Porque aqui agora eu tenho um método onde que ele tem três parâmetros. E além dos três parâmetros, ele tem parâmetros de tipos iguais. Aqui eu tenho um novo parâmetro chamado int bimestre. Vamos ver mais um. Public double calcular média. Double nota 1, double nota 2, double nota 3 e double nota 4. E aí, esse método, ele possui a mesma assinatura que os outros? Também não, porque a mesma coisa, a quantidade de parâmetros ela é diferente. Apesar dos tipos de parâmetros eles serem iguais aos dois primeiros métodos, a quantidade de parâmetros é diferente. Aqui eu tenho 4 parâmetros e lá eu tenho somente 2 parâmetros.
Nós podemos ter vários tipos de polimorfismo. Aqui eu vou te apresentar os principais tipos. Eu tenho polimorfismo do tipo de sobreposição, sobrecarga, polimorfismo de inclusão e polimorfismo parametrizado. Nós vamos ver os principais tipos de polimorfismo e aqueles que a gente de fato implementa na linguagem de programação, que é a sobreposição e a sobrecarga. Vamos ver a sobreposição. A sobreposição, ela vai permitir que você reescreva um método a partir de uma subclasse. E essa subclasse, ela vai ter um comportamento diferente do método que tem a mesma assinatura na superclasse. Isso vai possibilitar que você reescreva na subclasse os métodos implementados na classe pai. Nós vamos ter aqui os métodos implementados na classe pai e na classe filha. E ali você vai poder o quê? Reescrever os códigos. Na classe pai ele vai executar de uma forma e na classe filha de outra forma. Na sobreposição vai ser necessário que os métodos eles tenham a mesma assinatura, ou seja, o mesmo tipo de retorno, o nome dos métodos, os tipos e as quantidades. Aqui nós não poderemos ter métodos com assinaturas diferentes. Vamos ver aqui um exemplo de sobreposição. Por exemplo, um animal. Eu tenho um mamífero, uma ave, um peixe, um anfíbio e um réptil. Todos eles têm características e ações semelhantes. Peso, idade, quantidade de membros, eles locomovem, alimentam e emitem um som. E aí eu posso também atribuir atributos específicos para cada um destes. Vamos lá. O mamífero tem uma cor, a ave, cor das asas e fazer o ninho. O peixe, ele tem a cor das escamas e vai soltar bolha. O anfíbio, venenoso. E o réptil, a cor da escama. Aqui a gente tem a representação destes animais na forma da UML. E eu tenho então a minha classe mais genérica, animal, e a partir dela eu tenho as minhas classes mais específicas. O mamífero, a ave, o peixe, o anfíbio e o réptil. Vamos representar todas essas classes utilizando a linguagem de programação Java. Para o animal, eu teria a classe Public Abstract Class Animal. Para que eu possa utilizar o polimorfismo, eu tenho agora que utilizar uma palavra-chave que é a abstract, ou seja, eu vou fazer com que essa classe minha ela seja abstrata, que eu possa simplesmente representar a assinatura dos meus métodos. Então aqui eu tenho os três métodos abstratos: Public Abstract Void locomover, Public Abstract Void alimentar e Public Abstract Void emitir som. Repare também que os métodos nós não implementamos eles. Nós só colocamos as suas assinaturas e definimos também que eles são abstratos. Agora que a gente já viu como que ficaria a classe pai, a superclasse, vamos ver como ficaria cada uma das outras classes, as subclasses. A classe mamífero, nós herdaríamos as características da classe animal utilizando a palavra-chave extends, definiríamos os atributos específicos para esta classe, no caso aqui, a cor, e nós implementaríamos cada método sobrescrito. E como que eu sei que esse método é sobrescrito? Olha lá o override. Eu tenho uma palavrinha-chave, override, que vai
indicar para você que estes métodos aqui, eles vêm da classe animal. E a partir daqui eu posso implementá-los e indicar o que cada um irá realizar. Então, no caso do método locomover, o mamífero ele vai correr. No caso do método alimentar, ele vai mamar. E o emitir som, ele vai fazer um som de mamífero. Vamos ver a outra classe, a classe ave. Olha lá novamente, olha, herdamos as características de animal, implementamos os atributos específicos desta classe, olha lá, o private string cor asas, e também nós implementamos os métodos específicos dessa classe. No caso aí, fazer ninho, public void, fazer ninho. E eu também devo implementar os códigos da classe animal. Então eu terei aí locomover, ele vai voar. Alimentar, ele vai comer frutas. E emitir som, ele vai emitir um som de ave. Para a classe peixe, faremos a mesma coisa. Falaremos que ela vai herdar da classe animal. Vamos implementar os seus métodos e atributos específicos dela e implementar os métodos abstratos da classe animal. A classe anfíbio, a mesma coisa, indicando que ele vai herdar as características de animal, o seu atributo específico e os métodos sobrescritos aqui implementados. E por fim, a classe réptil, que novamente herdamos as características da classe animal, implementamos aquilo que é específico para ela e implementamos também os métodos abstratos da classe animal. E como que nós poderíamos testar isso? Vamos lá. Caso você tente criar um objeto a partir da classe animal, ele não vai permitir que você faça isso. Por quê? Porque ele é uma classe abstrata. Eu não consigo criar um objeto a partir de uma classe abstrata. Eu somente consigo criar objetos a partir de classes. Então, por exemplo, no caso do mamífero, para criar um objeto dele, eu poderia fazer mamífero, animal 1, seria o nome deste objeto, igual a new mamífero. E eu poderia fazer isso para todas as outras minhas classes. Ave, animal 2, igual a new ave. Peixe, animal 3, igual a new peixe. Réptil, animal 4, igual a new réptil. E anfíbio, animal 5, igual a new animal. E anfíbio, animal 5, é igual a new anfíbio. Então aqui eu tenho a criação de 5 objetos que vão herdar as características de animal. Então eu poderia, a partir daí, atribuir valores para esses objetos e solicitar que eles façam algo. Por exemplo, o animal 1, que seria um mamífero, eu teria lá animal 1.7 peso. Estou atribuindo um peso para o animal. Animal 1.7 idade. Estou atribuindo uma idade para este animal. Animal 1.7 quantidade de membros, 4. Estou atribuindo um valor para a quantidade de membros. E aí eu posso solicitar que esse animal ele realize as ações dele. Por exemplo, animal 1.locomover, ele ao rodar o nosso aplicativo, ele mostraria o que? Correndo. Animal.alimentar, ele mostraria mamando. Animal 1.emitir som, ele mostraria som de mamífero. Vamos ver a diferença em outro objeto, o objeto do tipo ave, o animal 2. Olha só, eu vou atribuir também um peso para ele, a idade,
a quantidade de membros. E eu vou solicitar que ele faça todas as ações dele. Olha lá, locomover, alimentar, emitir som. E temos uma nova ação, um novo método, que é o fazer ninho, que é um método específico para esse objeto. Ao executar este código, qual que seria o nosso resultado? Voar, comendo frutas, som de ave e fazendo ninho. Então você percebeu que eu solicitei para objetos distintos, o animal 1 e o animal 2, realizarem ações iguais, locomover, alimentar e emitir som, e eles nos retornaram ações diferentes. Isso é o polimorfismo. É eu conseguir realizar uma mesma ação e ela me retornar resultados diferentes. E eu poderia fazer isso para todos os outros tipos de animais. Então eu teria lá o animal 3, atribuindo os valores para ele e solicitando que ele faça as ações. Ele iria me retornar nadando, comendo substâncias, som de peixe e soltando bolha. E olha só, cada um deles vai me retornar um resultado diferente. Todos eles estão fazendo as mesmas ações de locomover, alimentar e emitir som, porém eles me retornam valores distintos. Polimorfismo de sobreposição. Eu tenho o mesmo método com a mesma assinatura. Agora que nós aprendemos sobre polimorfismo de sobreposição, vamos ver o que é polimorfismo de sobrecarga. O polimorfismo de sobrecarga, ele vai consistir em a gente criarmos variações de um mesmo método, ou seja, criarmos 2 ou mais métodos com nomes totalmente iguais em uma classe. A sobrecarga vai permitir que a gente utilize o mesmo nome em vários métodos. Porém, eu preciso que a assinatura desses métodos elas sejam diferentes, ou seja, que os argumentos dele sejam diferentes, seja na quantidade de argumentos ou nos tipos de argumentos. Vamos ver um exemplo. Um animal, ele teria os atributos peso, idade, quantidade de membros e ele teria um método emitir som, que esse método seria abstrato. Eu tenho um mamífero, que ele tem a cor do pelo. E a partir desse mamífero, eu tenho subclasses, que seria o lobo e também uma subclasse da classe lobo, que seria o cachorro. Olha como é que ficaria a nossa representação através da UML, de um diagrama de classes. Eu teria a minha classe animal, a superclasse, e a partir dela eu teria as subclasses. A classe mamífero herdando as características de animal, a classe lobo herdando as características de mamífero e a classe cachorro herdando as características de lobo. Então, um cachorro ele vai ter o quê? As características de lobo, que por sua vez vai ter a característica de um mamífero, que por sua vez vai ter a característica de um animal. Como ficaria a implementação da sobrecarga? Vamos pensar no cachorro e vamos pensar numa ação que ele vai realizar, uma ação reagir. Dependendo da situação, o cachorro ele pode reagir de diversas formas. Por exemplo, se eu falar uma frase, ele pode abanar e latir para mim, ou ele pode ficar agressivo, rosnar para mim. Dependendo do dia do horário. Se for de manhã, ele pode abanar o rabo para mim. Se for à tarde, ele pode abanar e latir. Se for de noite, ele pode ignorar. E qual seria a reação do cachorro
se ele visse o dono? Se ele ver o dono, ele vai abanar o rabo para o dono. Se não for o dono, ele vai rosnar e latir para a pessoa. Levar em conta a idade e o peso do cachorro. Se ele for um cachorro novo e leve, ele pode abanar o rabo. Se ele for novo e pesado, ele pode latir. Se ele for velho e leve, ele vai rosnar para nós. E se for velho e pesado, ele vai ignorar porque ele não quer mais saber de nada. Então, tá vendo aqui que uma ação reagir, dependendo da situação, ele pode reagir de várias formas. Vamos ver como que ficaria isso. Então eu teria o quê? 4 métodos, todos com o nome de reagir. Porém, os atributos dele, os parâmetros são diferentes. Então, o primeiro, meu método, ele tem um parâmetro do tipo string, frase. O segundo, ele vai ter 2 parâmetros, int hora e int minuto. Terceiro método, ele vai ter um parâmetro do tipo boolean, dono. E o quarto método, ele vai ter 2 parâmetros, int idade e double peso. Vamos ver como é que ficaria a implementação dessa classe. Eu teria a classe cachorro herdando as características da classe lobo e eu teria os 5 métodos implementados. Public void reagir com parâmetro string frase, public void reagir int hora, int minuto, public void reagir boolean dono e public void reagir int idade e double peso. Percebeu? Temos 4 métodos com nomes iguais, porém parâmetros diferentes. Eu estou usando polimorfismo de sobrecarga. E aí você poderia implementar cada um desses métodos em específico. Então no reagir, eu poderia utilizar uma estrutura de condição para isso. Dentro dele eu poderia falar, se a frase ela for igual à hora da comida ou a frase for igual ao olá, o cachorro ele vai abanar e latir. Se não, ele vai rosnar para nós. Olha o método onde que ele tem os parâmetros hora e minuto. Se a hora ela for menor que 12, ele vai abanar o rabo para nós. Se não, se a hora for maior ou igual a 18, ele vai simplesmente ignorar. Se não for nenhuma das duas anteriores, ele vai o quê? Abanar e latir para nós. Olha os outros métodos. Pegando o parâmetro agora booleano, boolean dono. Se o dono for igual a true, ou seja, se é o dono, ele vai abanar o rabo. Se não, ele vai rosnar e latir. Pegando a idade e o peso do cachorro. Se a idade ela for menor que 5, se o peso for maior que 10, ele vai abanar para nós. Se não, ele vai latir. Se a idade não for menor que 10, eu vou fazer outro teste. Se o peso for menor que 10, ele vai rosnar para nós. Se não, ele vai simplesmente ignorar. Para a gente testar, basta fazermos o quê? Na nossa classe principal, vamos instanciar um objeto da classe cachorro. Cachorro C é igual a new cachorro. E o que nós vamos fazer? Chamar o método reagir. Olha só, C.reagir. Aqui eu estou mandando a palavra olá. Ao executar o código, o que ele vai me retornar? Abanar e latir. Olha embaixo, C.reagir. Estou mandando vai apanhar. Olha o que ele fez para mim, ele rosnou. Logo abaixo, C.reagir, 11,45. Ele vai abanar o rabo para nós.
C.reagir 21.00, ele vai ignorar. Então você pode perceber que o mesmo objeto, ele chamou métodos com nomes iguais, porém com parâmetros distintos, e tivemos resultados distintos para cada um destes métodos. Momento revisão. Mesma assinatura e classes diferentes, polimorfismo de sobreposição. Assinaturas diferentes, porém na mesma classe, polimorfismo de sobrecarga. Então, no primeiro caso, eu vou usar o quê? A herança, onde que eu vou herdar os métodos da classe pai e na classe filho eu vou implementar esses códigos. Já no polimorfismo de sobrecarga, eu vou ter o que? Métodos com o mesmo nome, porém assinaturas diferentes em uma mesma classe. Muito bem, estudamos mais um conceito de orientação a objeto, o polimorfismo. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.